Muito Semanas está de volta no seu quarto episódio com o nosso queridíssimo JC. E olha, ele trouxe tantas reflexões. Tô machucada. Tô estapeada. Estou incomodada. Incomodada, é verdade. É que eu sou exagerada. Eu estou incomodada. E falar em incômodo, falamos aí de quando o incômodo começa a querer vir a mudança, e vem o incômodo, a ansiedade, que é o que o seu livro traz, né? E a gente quer saber uma coisa. Isso aconteceu com você? Tudo isso? Ou foi uma psicografia? Ou você só falou assim, vou psicografar aqui. Aconteceu com alguém lá na Sibéria. O antepassado, uma dimensão. Um antepassado, um nômade. Um nômade em outra dimensão. Abra para todos, que não é só a questão do livro. É vida real. Vida real agora. Não, vida real. Assim, a inspiração pro livro foi uma coisa que foi uma epifania. Simplesmente brotou. Eu já li muito. Quando eu digo ler muito, eu estou falando de mais de 10 mil livros que eu já li ao longo dos meus últimos 20 anos. Fiz leitura dinâmica, fiz fotoleitura, eu virei um viciado em ler e fui lendo, fui consumindo material. E tudo isso, em algum momento, transbordou, que é o que a gente está falando lá do Rio Amazonas, né? O conteúdo te empurra para uma mudança. Né? Não foi, vou ser escritor na minha vida, tá tudo bem. Não, simplesmente aconteceu. Foi se tornando natural, foi brotando conteúdo, fui pegando gosto por escrever, e aí foi. Quando eu comecei a estruturar a história, eu adoro papel e caneta. Tem uma folha sulfite, comecei. Também adoro. Sempre com uma na mão. Eu funciono com tinta e papel. Eu. Aí comecei a desenhar a história, falei assim, pode fazer assim, pode fazer assado, engenheiro, né? Fui montando diagrama, fui estruturando, peguei mais uma folha. A hora que eu terminei, tinha umas 5 ou 6 folhas, assim, com diagrama, fui numerando as folhas, organização, né? Metódico. A hora que eu olhei para aquilo tudo, falei, isso aqui vai ficar grande demais, meu. Falei, tá bom, vou pegar só esse aqui, que é esse livro. Puxado. Que é só o primeiro. Eu falei, tá bom, eu tenho um esqueleto do que tem que acontecer com a história desse cara. Mas aí, como é que você vai colocar carne em cima de um esqueleto se você não tem a vivência própria? Então, assim, respondendo a sua pergunta de forma crua e nua, sim. Sim. Ai, que alívio. Que bom, né? Isso. Eu ia perguntar, esse homem sem nome é você? Não. Ele é um outro homem, ele é uma outra pessoa, com certeza. Mas a cor, o olhar, a vivência, as coisas que vão se desdobrando na vida dele são pequenos fragmentos de tudo que eu vivi. Por exemplo, a esposa dele, que é a Lorena, a Elisete, quando leu, ela falou assim, você botou só um nome diferente, né? Contei para vocês do outro bloco. Qualquer semelhança é mera coincidência. O evento de família, isso aconteceu comigo várias vezes, eu já tomei várias broncas porque cheguei atrasado e em 5 minutos eu estava pronto, isso aconteceu. Né? Então assim, eu peguei do que eu era, do que eu vivi até aqui, lembra a história do que seria isso? Então, o que seria esse cara? Eu peguei toda a minha experiência, toda a minha bagagem de vida, as coisas que eu vi, e eu fui colocando, e aí fui juntando alguns pedaços de ficção, fui colocando coisas novas, fui colocando adereço. Por exemplo, tem um espaço que acontece, grande parte das cenas, vários leitores já me falam assim, você veio aqui na minha cidade, você conhece esse lugar. Tamanho a descrição fidedigna que eu fiz do ambiente, que eu descrevi, o como as pessoas encontram esses lugares nas cidades onde elas estão lendo. Isso é muito imaterial, né? Muito espiritual, é muito... Então, isso não é meu, isso transcendeu, isso foi uma coisa que foi brotando e foi nascendo, e fui colocando cor e fui colocando o meu jeito, né, em cima da situação toda. Aí eu fiz ele lutar Kung Fu também, porque eu queria trazer uma forma de pensar diferente, eu queria trazer o Tao para dentro da história como filosofia, né? Tem o livro que é o Aurora, já começando a dar o spoiler aí do primeiro spin-off. O Aurora é o spin-off, né? Tem o spin-off. Né? Então tem todo o segredo, tem a chave das portas secretas que vão transformar, né, aquele miserável que estava num ponto de ônibus num cara de sucesso. Existe isso acontece
ao longo da história, ele vai se transformando, ele vai mudando de uma maneira muito intensa, e eu fui pegando cores e coisas que eu vivi e fui colocando, né, dentro da história. Peguei pedaços de histórias de outros autores, peguei influência, eu adoro o JJ Benítez, para quem já leu Cavalo de Troia. Sim. Eu adoro a forma como ele te coloca no lugar, ele te arrasta para dentro do livro, parece que ele te puxa que nem um portal e você vai lá andar junto com Jesus Cristo lá na Galileia, meu. Meu, dá para sentir a poeira do chão batido entrando no meio dos dedos, do jeito que o cara descreve. Então, eu tenho essa influência desses grandes escritores, esses grandes autores, e a minha vida mesmo. E aí eu fui colocando, sim, eu fui colocando parte. Então, tem alguns momentos que eu tô lá dentro, quem me conhece, lê o livro, fala assim, isso aqui é você, cara. Esse cara é você. Né? Mas não sou eu, não. Principalmente porque, como eu disse, a história ela acabou ganhando vida própria. Do diagrama inicial que eu fiz ali, de maneira lógica, racional, não, esse cara vai ser assim, vai acontecer isso, eu vou chegar até esse ponto aqui, eu vou para essa ponte, que vai fazer isso, assim, assado. Né? Então, assim, dessa ilusão de controle que eu criei quando eu falei assim, vou montar um universo, vou brincar de Deus agora, eu vou criar um universo e nesse universo vai ser feita a minha vontade. Quem disse, Pobre ingênuo. Começa da planta. Essa planta apareceu na porta desse infeliz e ele teve que cuidar da droga da planta. Não que eu tenha tido uma planta, não, eu tive uma planta. Eu passei por isso, de ter cuidado de uma planta que não era responsabilidade minha. Então, ela aconteceu e isso realmente ele vai te moldando. Então, todo escritor, no final das contas, acaba colocando ali o seu DNA. Imprime, né? Na história. Em algum momento, a personalidade, as memórias, a emoção, a vivência do escritor, ela permeia para dentro da história. Ou ela se fragmenta em vários personagens, ou ela se consolida num personagem que está ali andando, ou protagonista, ou um coadjuvante, né? Então, assim, é natural. Então, respondendo sim, tem muito de mim. Eu vou aproveitar que você falou da planta, né? E aí a gente vê o entrelaçar, né? Da planta, da Lorena. A partir dessa identificação com a tua própria história, como é que as pessoas ao seu redor reagiram ao teu chamado? Porque a vida é um sistema, né? Assim, é o ecossistema, as relações, os papéis que a gente exerce. Como é que o teu entorno reagiu ao seu chamado? Tá todo mundo achando esquisito. Jura? Mentira! Porque você começa a fazer outras escolhas, você começa a reagir de forma diferente. Eu, como bom escorpiano, eu sempre fui muito visceral. Meu fígado sempre falou antes do meu cérebro. E a minha boca não tem freio. Então, eu em vários momentos, eu deixei o fígado falar e estraguei várias coisas ao longo da minha história por bobagens, às vezes, porque não pensei. De forma impulsiva? O impulso é uma coisa ingrata. Tem duas coisas que não tem como voltar atrás. A flecha que é arremessada e a palavra dita. Não tem remédio. Isso é uma das verdades universais. Isso é um dos axiomas que regem esse plano. Não tem conversa. E eu passei por isso, né? Eu era mais impulsivo hoje. Junta também o estudo do taoísmo e mais ter que reviver, porque a cada podcast que eu vou, cada entrevistador fala uma pergunta assim, pô, mas não, isso, e ele tá isso, movimentadíssimo, tá, gente? Quase que a gente não consegue agenda para falar com esse homem. Tá dando certo. O plano tá rolando. Mas assim, você tem que reviver aquilo e algumas certezas que você tinha no começo, lá quando eu comecei a escrever, as primeiras palavras que eu comecei a digitar, para o que eu estou hoje, nesse 1 ano, olha só, 1 ano, parece que foi uma década. Volta a história do tempo lá, né? Tanta coisa mudou, minha cabeça ela já encaixou tantas coisinhas do que é a personalidade que eu tinha, que tá pulindo, tá ficando mais suave, tá ficando mais fácil. Coisas que me tiravam do sério já não me impressionam mais. Uma das coisas que eu não suporto é a injustiça. Isso realmente me incomoda. Eu trago para mim, vira visceral.
Você quer agir em Eu quero, cima daquilo. não, você quer pegar pro pescoço. É. Né? Ó, o fígado falando de novo. Mas até para as injustiças que eu vejo, que eu escuto, as coisas que às vezes pequenas injustiças, as pequenas as maiores, né? As magnânimas que estão acontecendo, eu olho e falo assim, tá bom, como isso vai refletir no segundo seguinte que eu me manifestar? Tá. Essa mudança de pensar o que vai acontecer no segundo seguinte, depois que eu fizer isso que eu tô querendo aqui, o que vai acontecer? Já mudou meu jeito de lidar com todas as situações. Então, todo o meu entorno, todas as pessoas que me conhecem, conviveram comigo anos, a família, a Liz não, a Liz, como isso é um processo que está acontecendo e nós estamos juntos ali, Tempo todo. é que nem perder peso, né? Quem está junto de você não vê que você está perdendo peso. Quem está de fora fala assim, nossa, perdeu peso. Nossa, o que você fez? E quem está junto fala assim, fez o quê? Tá igual, ele sempre foi assim, né? Então, para a Liz, isso é uma coisa mais corriqueira, é osmose. Tá bom, estamos mudando, estamos... Ela tá no processo, ela né? tá no processo. E vocês são muito parceiros, né? Nós somos né? Não tem jeito. Quantos anos mesmo? 37 casados já, 38, 39 juntos. Então. Já indo quase para 40 anos aí. Ave Maria. Essa mulher ela vai para o céu, com certeza. Com certeza. Então, assim, as pessoas realmente elas começam a olhar e falam assim: tem algo de diferente. Você não é mais o mesmo. Vai mudando. Quando o chamado não é só um livro que eu escrevi. Eu senti esse incômodo, eu realmente passei por esse momento, que foi quando a gente se conheceu. Eu estava ali na transição de carreira, eu não sabia o que eu ia fazer, eu estava me despedindo da área de TI, né? Estava montando grupos de acolhimento a idosos sem emprego. Olha a maldade, meu Jesus. Mas, enfim, né? Eu estava naquele momento. E ali, quando eu comecei a escrever, eu comecei a vivenciar. E parte das coisas que vai acontecendo com o personagem, eu trouxe para mim e revisitava minhas memórias e vi o que eu tinha feito e falei assim, isso não foi legal. E aí, numa próxima vez que aquela mesma situação ela se desenrola, você fala, não, peraí, isso aí eu conheço. É que nem fazer um caminho 2 vezes. No primeiro, ele parece mais longo e mais demorado. Na segunda vez que você passa, você fala assim, nossa, isso aqui é tão perto, é tão curto. Foi tão rápido chegar. Porque o seu cérebro, ele vai desligando as coisas que já não interessam, que ele já conhece, e ele vai prestar atenção só nos blocos que interessam. O que ele já sabe que está lá, ele já toma atitude antes e vai fazer. Então, assim, mudou bastante. Todo o meu entorno, as pessoas têm sentido, têm reparado que eu estou virando outra coisa. Estou indo para outro lugar. E você pode dar um spoilerzinho do que vem depois do chamado? Posso. Nessa brincadeira, eu acabei escrevendo o Aurora. O Aurora, além de ser a livraria onde que eu estava falando que acontece, várias das cenas, né, que eu descrevo do que acontece com o personagem, tem um livro pequeno, pocket, que tem toda a parte filosófica e esotérica que ajuda ele a fazer esse pull down, né, ser expulso daquela concha, cápsula que ele estava ali, cristalizado, para ele olhar de fora e falar assim, olha, talvez isso seja muito pequeno, esse universo, vamos olhar que tem mais coisas, vamos pensar. E é esse livro, que vai até o final desse primeiro livro, né, da primeira história, que vai mudando ele, vai tirando ele. É um guia de princípios para ele? Princípios, ferramentas, armas, recursos. Tem um almoço que eu narro na história, uma coisa bem corporativa. A gente está aqui no Entre Manas, estamos falando de RH, de pessoal, LinkedIn. Então tem um almoço de trabalho que ele vai. E ele usa alguns conceitos do livro, do Aurora, para dobrar o gerente que queria dar um bico no projeto dele da empresa. E ele ia perder o negócio. Aí ele usa essas ferramentas, contorna, acha a objeção, vence a objeção, traz o cara para o lado dele e ainda aumenta o projeto. Aí ele começa a ter sucesso financeiro, ele começa a materializar. A parte esotérica, filosófica, começa a dar ferramentas para ele lidar com aquela pessoa que está na frente dele e aquela situação. O que antes ele mandaria o cara para aquele lugar, falasse, então você pega quebrava, cara.
Ah, então eu também não gosto de você, e dane-se, né? Então, isso ele já não faz mais, que é o que eu também tenho Sim. passado. E aí, o que eu fiz? Foi a culpa do Saulo. O Saulo falou, pô, meu, você podia botar esse axioma, o que é isso? Ele me liga, gente, ele me liga para falar assim, pô, mas o que você tá falando nesse conceito aqui, João? Eu já fui procurar isso aqui para cá, para lá. Eu falei, tá bom, vou escrever o livro. Aí, sentei agora em janeiro, que eu tava nas coletivas, eu falei assim, deixa eu organizar isso. Aí catei o livro, fui lá passando, fui vendo as etapas, fui pegando os axiomas. Eu gosto muito do Caibalion, sou fãzaço de William Walker Atkinson, que escreveu, né, o livro do Caibalion. Fui pegando lá os axiomas e fui traduzindo, fui encaixando junto com o tal. E saiu um livrinho do mal. Dei pra Elisete. Gente, ali saiu receita de bolo para fazer o bem e o mal. Você decide o que você quer fazer com aquilo. O livre-arbítrio, né? É um livrinho perigoso, o Aurora, né? O manuscrito que está lá na minha mesa. Mas aí, dona Elisete entra na parada, ela fala assim, ó, tá bacana, mas, meu, é muito profundo. Pra você fazer uma ideia, ela não conseguia ler um capítulo inteiro no dia. Ela parava no meio do capítulo para digerir, para depois voltar naquele capítulo e voltar de novo. Ela gastou um tempão lendo o manuscrito. Quando ela terminou, ela falou assim, meu, tá difícil, tá muito alto o que você tá falando aqui. A gente tem que estar muito dentro da história para poder, Sim. Né? Lógico que ela não disse com todas as palavras, mas eu entendi. Eu te amo, só por isso que eu li. O que as mulheres não fazem pela gente. Eu te amo, amor. Mas assim, a hora que ela soltou isso daí, eu falei assim, tá bom, o que você me sugere? Ela falou assim, meu, transforma isso numa coisa mais palatável, uma coisa mais bacana. Empacota diferente, empacota né? diferente. Olha como ela é delicada. Eu já ia falar, faz tudo de novo. Não, é que assim, é interessante, porque conforme a gente foi trabalhando o chamado, eu e ela ia lendo, ela ia me ajudando e tal, também mexeu com ela. Ela também, a cabeça dela, o jeito dela. Nós somos as mesmas pessoas, mas sabe quando vai pro polícia, você fala assim, nossa, em outra situação, isso aqui encaixava de outro jeito. O que eu fiz? Eu peguei essa experiência que eu tive nesse ano escrevendo o chamado com ela, e aí eu criei o Aurora 2, que é o que vai, que é o spin-off que vai mesmo, ser publicado. é o que vai ser publicado. E aí o que eu fiz? Eu não vou dizer que... Gente, eu dei um spoiler da história, essas duas aqui quase me mataram. A gente tem informações privilegiadas. Eu não vou contar o que acontece no Aurora. Não. Mas o que eu fiz? Eu montei a história em cima da Liz, desse processo todo que a gente escreveu o chamado, de tudo que aconteceu com ela pegando os manuscritos e o livro já não vai estar mais na história, ele devolve o livro, isso aí esse spoiler eu posso dar, ele devolve o livro na livraria, para que outro iniciado, né, possa também trabalhar, e ela pega os manuscritos dele com as coisas que aconteceu do livro, do Aurora. Aí eu trabalho em 4 tempos, eu trabalho no presente, que é Lorena lendo os diários dele, eu trabalho no tempo que a história aconteceu do fato que ele narra no diário dele. Então, nós vamos invadir o diário do cara. Nós vamos ler lá as memórias dele. Aí, a gente trabalha no tempo da Lorena vivendo no tempo dele, vendo e vivendo no tempo dele, como é que ela reagiu tudo aquilo lá, e um futuro que eu vou entregar só no finalzinho. Esse aí é que nem o final da história, de toda a saga. Eu não vou contar. Mas o final do Aurora, ele é simplesmente encantador. Ele é uma coisa assim. Tava falando para elas. Hoje a gente marcou aqui, tinha um horário para sair, e eu tava trabalhando no capítulo, eu tava tão imerso quase no capítulo. quase perdi a hora. Eu quase perdi a hora para sair para vir para cá. Se não fosse o compromisso, eu juro que eu tava lá escrevendo até agora. Porque você mergulha de tal forma. E assim, esse nova forma do Aurora, ele é um livro que vai arrancar lágrimas e soluços. A gente já tá... já tô na ansiedade para ler. Você já é ansioso de natureza. Antecipação, para mim, é um... O Aurora, ele vai ser... A Lisete ela leu a primeira prosa, já leu todo o projeto, ela falou, nossa, vai ficar mais legal do que o seu personagem. E tem previsão? Se Deus me ajudar, e eu tenho que pedir para ele, porque é tão profundo o conteúdo esotérico que tem no livro, que você traduzir isso em coisas do dia a dia exige muito, muito trabalho, tem muito polimento aí. O capítulo que eu estou trabalhando, eu estou há 10 dias só nesse capítulo.
Eu fui e voltei, li de novo, não ficou bom, aí faltou coisa, aí mudou, aí passei do ponto, errei a mão. Então, assim, é um processo de lapidação, vai ser uma joia fina que vai sair mesmo. E ele vai ser um livro, assim, memorável para homens e mulheres. Nós, homens, dizendo tudo o que a gente quer dizer para elas, de uma maneira espetacular, e elas lendo, elas recebendo essa declaração, essas memórias, e com um olhar feminino. Isso exige muito de mim. Ah, verdade. Eu tenho a vantagem, né, de viver com uma mulher fantástica, né, Isso é muito verdade. grandiosa, que a minha esposa é. E eu uso o que eu conheço da minha esposa para fazer o olhar da Lorena para aquela situação, para aquela memória, para aquela viagem que ela está lá. Então, assim, aguardem. O spin-off do Aurora vai ser maravilhoso. E fala uma coisa. Eu sei que a gente já falou, já deu um endereço aqui, né, nos últimos episódios, mas se eu quero te levar para bater um papo, se eu quero comprar o livro, se eu quero ser o primeiro da fila quando vierem os próximos lançamentos, onde a gente te encontra? Super fácil. jcmoreno.com.br. Lá tem tudo. Tudo. Tem Acesso para o seu Instagram, para os seus livros. Tudo. A sala de imprensa, que eu achei o máximo. Ficou bacana, né? Ficou muito legal. Muito legal mesmo. Tudo isso faz parte do processo, né? Aquilo que a gente vem conversando nesse nosso bate-papo, a cada conversa, a cada vez que a gente se encontra, é uma gota que vai pingando no rio e eu vou ganhando corpo, né? Como escritor. Sim. Esse sala de imprensa foi ideia de uma outra colega, ela falou, você podia facilitar e tal. Que legal. E assim, a gente vai somando e vai aprendendo. Então, o conteúdo, ele vai fazendo um peso tamanho que quando chegar no momento da virada, que a gente falou, né, agora há pouco, no episódio passado, vai ser impossível não dar o salto, né? O próprio conteúdo te empurra. E isso me dá uma serenidade, me dá uma paz tão grande, porque todos somos finitos nesse planeta. A gente não sabe qual que é o dia de desligar a bateria dessa máquina que parar de funcionar. Eu não sei. Mas eu tô curtindo loucamente até chegar lá. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Eu acho que a gente tem que viver cada dia, não da perspectiva da insanidade, né? De fazer coisas muito doidas, mas da perspectiva de amar, de doar o nosso melhor, de oferecer aquilo que a gente tem de mais precioso para o mundo, para as pessoas, né? De forma que a gente possa ir embora com a consciência tranquila. A gente falou de arrependimento em algum momento lá atrás. É mesmo, hora de abrir a necessaire aqui. Tira arrependimento. Eu vejo muitas pessoas, principalmente no momento de passagem, né, quando um ente querido falece, as pessoas chorando, com nada contra, é o sentimento, é a emoção ali, mas em boa parte eu percebo que o choro, ele é mais um arrependimento de não ter dito o que deveria ter sido dito. O arrependimento de não estar presente, o arrependimento de não ter participado, de não ter ouvido um instante com atenção ali, é mais arrependimento. Então, eu associo o arrependimento não às coisas que a gente faz, mas aquilo que a gente não fez. Faz, né? Deixa de fazer. É engraçado não, é triste falar sobre isso, né? O ano passado a gente perdeu 3 pessoas muito queridas, né? 2 tios e uma vizinha que conhece a gente. Pessoas. Verdade, 4 pessoas. É que eu tava pessoas. trazendo uma para esse ano, mas esse ano acabou Foram de 4 começar. pessoas, assim, meio que seguidinhos, assim. Muito pertinho uma da outra, né? E a gente, em todos os casos, ficou com essa sensação. Meu Deus, por que eu não fui visitar? Meu Deus, por que naquele dia que a pessoa tava aqui, eu não aceitei, eu não dei um abraço, eu não conversei, Nossa, faz 20 anos que eu não te vejo, né? A gente perdeu o nosso primo mais velho o ano passado. É o primeiro da nossa geração que parte, né? E a gente tinha visto ele uns meses antes no velório do pai dele.
E assim, já fazia uns 20 anos que eu A não gente via não meu primo. encontrava. E eu nem reconheci ele, assim, né? Na primeira olhada. Aquele né? Eu falei, novo ser não lhe era familiar. familiar pra mim, eu lembro dele jovenzão, adolescente, né, no casamento dele e tal, e é muito triste você sentir isso, né, essa coisa, e eu acho que mexeu muito, aquele objetivo que eu falei pra você, né, de cuidar melhor da minha família, de retomar os vínculos com os meus tios, as minhas primas, tem muito a ver com isso, né, então sempre é tempo de você sempre. se aproximar, de você estar por perto, de você se fazer presente da forma que você conseguir, né? Isso foi uma das lições que nós tiramos, assim, do ano passado. Eu quero fazer uma provocação. Por favor. Daquelas assim para trazer o caos. mesmo. Mas, Um pouquinho mais. Obrigada, viu? Vamos jogar um baldinho de gasolina Não aqui. foi suficiente. Não, vamos jogar gasolina agora. Mas assim, quem disse que o certo é estar presente e se doar de forma incansável e insana para todos? Eu olho para os personagens do livro, eu faço eles em cima das pessoas que eu conheci ao longo da estrada, né? E eu conheci pessoas que eram plenamente felizes e realizadas só. Elas não se importavam em visitar, ligar, chamar e conversar com as outras pessoas, mas viviam numa plenitude, num estado de graça tamanho que eu não entendia. Eu revisitando minhas memórias, revisitando a minha história para poder escrever o livro, eu encontrei essas duas pessoas e eu entrei em choque, porque eu falei assim, mas como assim? É porque naturalmente nós somos seres gregários, né? A gente precisa da proximidade, da conexão. Pois é, e eu entrei em choque com isso, eu falei, mas tá errado, como assim? Ser feliz sendo sozinho? Você não tá nem aí pra ninguém? ninguém é feliz sozinho. Ninguém é uma ilha. Olha as certezas caindo, né? Olha. Existem pessoas que são ilhas e tá tudo bem. E pra elas tá tudo ok. Existem pessoas que simplesmente não se importam e está tudo bem. Existem pessoas que só querem fazer o bem, mas só fazem caca. Existem pessoas que só fazem caca e fazem o mal mesmo. Fazer o mal. E faz o mal. E esse mal vai virar um bem lá na frente. Aí você fala, mas como assim? O universo se encarrega. O universo ele é espetacular. E quando você volta para aquele momento da solitude, aí eu vou alinhavar com o chamado, né? Que o que é esse chamado? É você prestar atenção nessas coisas. Sem ego, sem certezas, sem expectativas. Você simplesmente observa. O pessoal da Rosa Cruz e da Gnose usa muito esses ensinamentos. Você olha de maneira imparcial e sem se colocar, né, naquele indivíduo, naquela situação, para você poder ter o contexto geral e puro do que é aquilo. E aí eu me pego nesse momento olhando para essas pessoas que simplesmente não estavam nem aí. E elas eram felizes, elas viviam bem, elas tinham as suas vidas funcionais, elas tinham histórias maravilhosas. Já viu gente assim, que vive sozinho, aí tem uma estante cheia de lembrança de lugares que viajou, de livros que leu, de fotos de lugares, de eventos e tal, mas sempre só. São pessoas felizes. Lembrei da tia Ana da Penha, com seus lembrei pombos. dela. Nossa. Ela vivia com os pombos. Pronto. Ela vivia com pombos. E ela era feliz. Então, assim, tem uma receita do que é o ser humano maravilhoso, lindo, cheiroso, que vai ser legal com todo mundo. Jesus Cristo não agradou todo mundo. E por que nós... Foi o espírito pobres mais mortais. perfeito, né? Por que a gente, nessa nossa limitação, nessa carne que tem prazo de validade, a gente acha que vai conseguir ser? Quando eu terminei a última página desse livro aqui, que aliás, mais um spoiler para vocês, o último capítulo dele tem uma surpresa espetacular. Ele não está lá, ele está no próximo. Eu tenho que dar esse spoilerzinho. Já está no próximo, que é o Guardião das Sombras. Quando eu terminei o último capítulo, eu olhei para o que eu tinha acabado de fazer, eu olhei para essa obra como algo que ficou muito maior do que eu, como homem limitado.
Eu coloquei pessoas aí, eu trouxe personalidades, eu trouxe lugares, eu trouxe eventos que eu não vivi e trouxe outros que eu vivi. Transcendeu a tua existência, né? Transcendeu. A história por si só, ela foi ganhando nuances. Se isso acontece no preto e branco das páginas, por que não acontecer na vida? Verdade. Os indianos têm um ensinamento filosófico muito interessante, que, traduzindo para o nosso dialeto, chama de mapa pessoal. Então, todos nós temos um mapa, aí estou falando do Pai Nosso pro Vigário, quem estuda a gente, né, trabalha com gente, todos nós temos um mapa das certezas, dos valores, das medidas, de como o universo tem que ser. Que não necessariamente representa o território, né? Porque Exatamente. o território está lá, cada um tem seu mapa, né? E esse mapa, ele é tão efêmero que, às vezes, ele entra em choque e ele se mescla com o mapa de valores da outra pessoa. E a gente acha que o nosso jeito é o melhor de todos de ser. O casamento é isso, né? Eu vou te dizer uma coisa, assim, bem, bem louca. O casamento, quando você tem tempo para bulinar aquilo, ele vira outra coisa. Como eu estou caminhando para chegar na minha boda de ouro, tô forte lá. A gente consegue, amor. Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai chegar na boda de ouro. Como eu estou caminhando, o que eu vejo? A longevidade do convívio com uma única pessoa, que é a Alice, e toda a construção, toda a discussão, de olhar um para o outro, a gente sabe o que o outro está pensando. Às vezes ela pensa em mim, eu pego o telefone e ligo. É louco isso, é muito doido. Né? O casamento ele acaba se transformando, ele acaba se mesclando em uma coisa muito maior do que só a palavra casamento, do que só aquele compromisso no papel ou no dogma da igreja, da religião que você firmou os seus votos. Ele acaba transcendendo, ele acaba virando algo muito maior. E quando a gente presta atenção naquele instante, aí eu volto para o tempo, né, que a gente falou no primeiro episódio. Quando você coloca toda a atenção na importância daquele momento, daquela fala, do que é importante para a pessoa naquele instante, aquilo se desdobra em uma vida inteira. Então, você vai revivendo aquilo, você vai sorvendo aquele instante, aquele convívio, com uma profundidade tamanha que isso transborda de você como ser, e aí acontece o que é normal nos casais com muito tempo, você acaba pegando mania do outro. É verdade. Pega mesmo. As boas e as ruins. Fica fisicamente semelhante. Né? Vai meio a gente que vê alguns casais que, assim, na aparência parecem irmãos, assim, né? A fisionomia. Pra mim isso não funcionou. A Elisa é magrinha, eu sou gordinho. Pra mim não deu certo isso. Mas eu acho queria. que na identidade. Na identidade sim. Isso acontece. Então, assim, se a gente vive nesse caos de universos e de entendimentos e de mentes, por que a gente acha que a gente tem todas as respostas, que o nosso jeito é o certo, que só a gente sabe fazer? Eu olho para a vida corporativa, vou puxar um pouquinho para o mundo do RH, lá para o LinkedIn. Eu olho para a vida corporativa e ela era tão mais simples no século passado. Super, nossa. Muito. Você tinha um negócio chamado OIM, Organização e Métodos. Você tinha uma tarefa que você tinha que fazer, que era daquele jeito, tinha que chegar em tal resultado. Pronto. Você cumpria isso, você continuava empregado. Você não cumpria aquilo, o teu chefe te chamava. Você não cumpria de novo, você ia embora. Era isso, binário. 0 e 1. Hoje é muito mais subjetivo, né? E essa subjetividade, me parece que ela vai criando buracos porque nós estamos acelerando demais. Não dá sustância. Não tem tolerância. Não tem tolerância. Não tem... a expectativa do sucesso é tamanha, do ser reconhecido, do imediatismo. É tamanho que vai deixando uma estrutura muito frágil, muito cheia de buracos, sem conteúdo, e isso vai ruir. Isso vai acabar. Então, eu olhando para todo esse universo de coisas que acontecem, eu fico admirado como é belo e como é maravilhoso. Nós estamos vivendo no tempo de hoje, nós temos o pessoal que são os baby boomers, que são os velhos depois da gente, os velhos lá. Tá lá.
a veiarada toda de pé ainda. Eles estão conscientes, eles vão pra praia, eles fazem exercício. Sim. Né? A gente acha que eles têm que morrer logo. Oh, meu Deus, Não. eu tô brincando. Não vai fazer corte disso. Mas nós estamos com a geração dos baby boomers, nós estamos com a geração X, nós estamos com a geração Y, nós estamos com os millennials e todo mundo trabalhando ainda. Junto. Todo mundo, Todos todas as misturado. gerações. É. Como é que pode? Eu pego um millennial, contrato ele, porque eu sei que esse cara ele não tem medo de errar, ele vai errar. Eu contrato ele sabendo que ele vai pisar na bola, que ele vai errar. Mas eu quero que ele erre porque o cara que está aqui na ponta, o geração X, é um conservador, e ele tem medo, e ele quer fazer sempre do mesmo exato. jeito, ele tem resistência, ele não quer que o processo mude. Ele tem uma necessidade de aprovação diferente. As pessoas têm que reconhecer o mérito dele. Pô, eu tenho tanto Tanto tempo de empresa, de carreira. tantos diplomas eu tenho Exato. e tal. Então, assim, ele não essa personalidade específica, né, que a gente tá brincando aqui com o desenho, me parece que ela não vive para ela, para o crescimento dela. Que é diferente do maldito do milênio que tá chegando aqui, que ele não tá nem aí. Ele vai, faz e Se tá não tudo me certo. encaixar, se não servir pra mim, eu não tenho Eu a menor vou a ver. embora. Eles vão mesmo. Faça-me um favor. JC, eu vou te falar. A primeira demissão que eu pedi, depois de 8 anos de empresa, num lugar que eu era apaixonada, assim, eu chorei tanto, eu sofri tanto, que eu falei assim, tá, mas se eu não fizer isso, meu caminho tá limitado, né? Mas, nossa, aí eu ficava pensando em cada pessoa, sabe? Eu ficava pensando em cada lembrança, em cada contribuição. Tanto é que é engraçado, né? Mais de... Quer ver? Eu saí de lá em 2008, eu fui visitá-los em 2022, 14 anos depois, a sede mudou de lugar, eles mudaram de cidade, né? Tinha gente que ainda lembrava de mim. Nunca esqueço tal coisa que você fez por mim. Nossa, eu lembro de você com tanto amor, com tanto carinho, né? E hoje a gente não vê tanto Não tem isso, mais né? isso. E aí é um ponto interessantíssimo. A gente não vê isso porque tudo está muito rápido. Não dá, Efêmero. não dá tempo de ver. É. Oi, tudo bom? Vamos trabalhar junto? Vamos. Amanhã você vai assim, não vou mais. Acabou. Pronto. E aí a pessoa é esquecida, né? É, esquecida. Tipo, eu saí daqui, saiu o problema dela, esqueci. Nem sei mais quem é esse Quem cidadão. é esse E aí cidadão? a pessoa entra em crise, que ela fala assim, mas as pessoas não se importam comigo. Ninguém lembra de mim. Meu, não deu tempo para a pessoa lembrar de você? A coisa foi tão rápida, você passou tão breve por aquilo, por aquele grupo de trabalho. Pode ser empresa, pode ser escola, pode ser comunidade, Sim. o raio que você quiser. Foi tão rápido que como é que você quer que alguém lembre de você? Não deu tempo de Verdade. deixar marca. Você passou, criou uma estruturinha com um monte de buracos, pulou para a próxima. Aí a estruturinha que você tinha que caiu, porque só tinha um monte de buraco, não tinha conteúdo, não tinha convivência, não tinha troca, não tinha interação. Então, assim, eu olho para esse desafio das 4 gerações e é gozado, que agora me veio uma parte do livro que eu lembrei. O protagonista, já mais lá pro finalzinho, ele vai conversar com os filhos do dono de uma empresa para onde ele tinha trabalhado. Você me fez lembrar um pedaço da história. E aí ele chega lá, tem 2 millennials de roupinha yuppie, bem legal, cabelinho, Coletinho barbeiro, puff. tudo certo, garotos ricos, bem criados, bem educados, já diretores e presidentes de empresa herdado do pai. Não vira esse olho desse jeito, não. Eu vi. Vai dar um corte feio isso. Eu vi. A minha cara não. Não nega, é Não muita vira transparência. esse olhinho, não. Mas ele chega lá para conversar com esses 2 e ele é um dinossauro, ele é um tiozão da X, né? E vai conversar com 2 millennials lá, montados na grana, herdeiros, poliglotas, com formação. Jogadores de beach tênis. Isso eu não tinha colocado, ainda o beat tênis não estava na moda quando eu escrevi, mas a gente pode colocar. Enfim, e esses 2 caras olham com muito ceticismo. O que esse velho pode trazer pra gente. para minha empresa poder fazer o que tem que fazer? E tem um amigo dele, que é um gerente, o cara que lembrou de você na empresa, tá lá ainda, trabalhando, que leva, né, faz a apresentação, faz toda a corte lá, diz o que mudou, o que aconteceu, depois que os filhos entraram, que o pai se aposentou e tal. E aí ele mostra o que é o projeto, o que é o anseio desses 2 novos diretores,
e o nosso protagonista está do lado do EK. E aí ele usa justamente o Aurora para transcender da X para Millennium para poder fechar o negócio. Mas eu não vou contar como é que ele faz isso, não. Você vai ter que ler no livro. Vai ter que ler no livro. Mas até isso eu coloquei, e assim, é muito louco, porque ficou tão vivo o negócio, e eu fui trabalhando os milênios para encurralarem mesmo o cara. Aí você me perguntou se o livro tem de mim. Eu já passei por isso, passo por isso com a minha empresa. Eu pego jovens diretores que olham para mim não é desdém, mas com desconfiança. Falo assim, pô, será que esse cara, que é dinossauro, está conectado? Será que ele vai entender o que é que eu estou querendo aqui? Será que ele vai realmente chegar a alcançar a visão que a gente tem? Porque tem diferença entre gerações, a forma de olhar para a xícara, né? Agora certo, agora é xícara. Agora é xícara. Já mudei, já aprendi, já adaptei, agora é xícara. Que eu acabei colocando essa minha experiência do mundo corporativo aqui nessa parte da história do livro para ele lidar com esses 2 milênios. E eu não vou falar se deu certo, se não deu, porque aí que é a graça da coisa. É isso aí, você tem que ler. Você tem que ler o livro, mergulhar, escutar esse incômodo que aparece, porque ele vai sim aparecer para alguns mais cedo, para outros mais tarde. E a gente te agradece, né? Por mais esse bate-papo delicioso, por sentir em você tanta vida, tanto florescer, tanto... É sempre bom ter você por perto. Por trazer o caos. A provocação. Por incomodar. Super obrigada. De coração mesmo. Deixa eu mostrar para os próximos livro. Para os próximos, né? Fê, foca em mim aqui. Tá aqui, né, O Caminho Invisível, O Chamado, leia, desfrute, né, dessa obra, entre em contato com o JC, que tá sempre aberto a boas conversas, e são boas conversas. A se relacionar. Então, mais uma vez, super obrigada. Muito obrigada. A honra é toda minha, eu que agradeço o espaço. Imagina, a gente que agradece e fica te esperando para os próximos, né? Sim, senhor. E quando quiser levar a gente na padaria para comer Carolina, estamos disponíveis também. A gente pode continuar essa conversa nossa lá na padoca. Na padaria, eu acho que tem... Vamos marcar, a gente vai pra lá, já anota depois, fala saber. A gente vai lá, ao invés de mandar mensagem, falando, mas por que você fez isso? A gente vai te fazer isso comendo Carolina. Maravilhoso, vamos comer Carolinas, então. Obrigada, JC, pela parceria, pela visita mais uma vez. O Entre Manas agradece do fundo do coração. A alegria é recíproca e a honra é toda minha. E muitos beijos para a Liz. Para a Liz, nossa Serão queridíssima. Dados. E você continue ligado, porque toda segunda e toda quarta, ao 12h30, o que tem? Temos episódios novos. Então não percam, se inscrevam no nosso canal e fiquem ligados.